Oi, pessoal, chegando para mais uma aula, professor Joedson. Olha só, nossa aula de religião hoje trazendo para vocês alguns dados, né, sobre essas questões étnico-raciais. Vamos fazer uma discussão sobre esse assunto e o movimento Vidas Negras Importam. Esse movimento Vidas Negras Importam agora surgiu em decorrência do caso George Floyd, né, o homem negro que foi asfixiado pela polícia norte-americana. A partir daí, lá nos Estados Unidos, um movimento muito grande em prol dessa igualdade e da defesa da vida do negro. É importante pensar, pessoal, que eu já falei na aula anterior que a polícia americana, volta e meia, ela vem se envolvendo em casos de assassinato de negros. E lá a população sempre reivindica com mais afinco, né, os seus direitos, o direito de igualdade. E olha que a população americana tem uma minoria de negros. Em 2014, por exemplo, houve o caso Eric Garner. Ele repetiu 11 vezes que não conseguia respirar, né? Caso bem semelhante ao caso de George Floyd. E tem outros casos, como os de Trayvon Martin, Michael Brown, Walter Scott e outros, que aconteceram no decorrer da história. São casos relativamente recentes, tá? Se você for pesquisar, você vai encontrar eles facilmente aí na internet. Tudo isso eu já havia também abordado com vocês, são heranças racistas que deixaram aí índices de pobreza, violência policial nos Estados Unidos. Mas também o nosso foco da aula de hoje é falar de Brasil, não é? Antes disso, só falar para vocês, dê uma olhada na tela, a minissérie Olhos que Condenam da Netflix vai abordar essa questão étnica racial, e o documentário também a 13ª emenda vai trazer dados relevantes aí sobre essas questões étnicas e raciais, tá bom? Vamos falar de Brasil? Discussões étnico-raciais no Brasil. Olha que linda imagem. Amei esse painel, né? Esse muro, essas pinturas. Linda, linda. Esse movimento Vidas Negras Importam alcança todo o planeta, todos os países, diversos países mobilizando aí em defesa da vida do povo negro. Gente, o que é importante ressaltar, eu trarei nessas aulas muitos dados acerca de Brasil a partir de agora. Traremos dados desde lá do Brasil Império, tá? O Brasil ele esteve entre os últimos países do mundo a abolir a escravatura. Isso se deu em 1888, uma abolição bastante questionável, não é? Uma liberdade bastante questionável. Esse dado é importante, entre 2017 e 2018, 75,4% dos mortos pela polícia brasileira foram negros, tá? Depois a gente vai ver casos de negros que sofreram violência policial no Brasil contra negros. No Brasil, mas a luta, né, pelos direitos da população negra é muito antiga, é tão antiga quanto o parlamento brasileiro. Já no Império, né, em 1823, criada para elaborar, né, a primeira Constituição, o deputado José Bonifácio, que é o patriarca da independência, defendia aí a abolição da escravatura. Aí muito tempo se passou até que isso se deu, não é? O primeiro deputado negro brasileiro foi eleito em 1828, ou seja, muito antes da abolição da escravatura. Antônio Pereira Rebouças era esse deputado, e entre os diversos cargos e atribuições dele, ele foi conselheiro do imperador Dom Pedro I. Né? Muito tempo se passou até que os negros fossem ocupando os espaços que lhe é de direito.
né? Ainda não foi ocupado todos os espaços de direitos da população negra, mas aos poucos se chega lá. É preciso muita luta. Em 2014, nas eleições, 20% dos 513 deputados federais dos eleitos, né, se declararam pretos ou pardos. Já em 2018, aí o número subiu um pouquinho para 24,3% da população. Olha só esse infográfico. O infográfico mostra que 75% dos deputados eleitos no Brasil são brancos, enquanto apenas 20,7% são negros e 4,9% são pretos, aliás, 20,7% pardos e 4,9% pretos e amarelos, apenas 0,38%, indígena 0,19%. Só que a população brasileira é composta por 55% da sua população de pretos e pardos. Segundo dados do IBGE, que é quem pesquisa sobre a população brasileira, sobre diversas questões da população brasileira. Vamos ver alguns marcos legais em torno dessas questões étnicas. As principais leis que foram sendo feitas em benefício, né, da população negra. Em 1951, a lei Afonso Arinos, proibiu aí as discriminações raciais, né? Ela foi feita em 1951, mas não era aplicada nem mesmo em casos claros de discriminação. Só que, se a gente for observar, olha só voltar um pouquinho, 1951, 1988, aí a Constituição Federal, ela considera, né, a prática de racismo como um crime inafiançável e imprescritível. Ou seja, a pessoa que sofrer de racismo, ela poderá apresentar uma queixa e levar o caso a juízo a qualquer tempo, porque é um crime imprescritível. E a pessoa condenada por um ato de racismo, ela pagará por esse ato, segundo o que a justiça determinar, sem direito à fiança. Ou seja, ela não poderá pagar a fiança para ser liberta. Em 1989, a Lei K.O. tipificou o crime de racismo no Brasil, estabelecendo apenas que vão até 5 anos de reclusão. Já em 2003, uma lei incluiu no Código Penal o crime de injúria racial. Esse crime, com pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Em 2010, foi aprovado o Estatuto da Igualdade Racial. São dados importantes, são marcos legais em torno dessa questão étnica, né? Em 2012, a lei de cotas foi aprovada. Essa lei de cotas é que deu maior possibilidade da população negra, do povo negro, ingressar nas universidades. A partir de então, que o negro foi ter voz e vez dentro dos campos das universidades, ampliando assim os horizontes, né? Em 2014, foi aprovada a lei de cotas raciais também no serviço público. Assim, os concursos públicos estabelecem uma cota exclusiva para negros, pardos e índios. Esse dado é importante. Eu não peguei aqui a data, né? Era para estar a data aqui elencada para aparecer para você, que o
o time de futebol Grêmio Porto Alegre não aceitava, tinha no seu estatuto, fazia parte do estatuto do Grêmio, não aceitava jogadores negros na sua equipe. Aí, certa feita, a diretoria do Grêmio, o novo diretor do Grêmio, foi e derrubou essa parte do seu estatuto e publicou para que a diretoria, para que o povo de Porto Alegre, os simpatizantes do Grêmio, a diretoria resolveu tornar insubsistente essa norma, ou seja, a partir daquele momento, negros e pardos seriam aceitos na equipe do Grêmio. Mas houve muitos xingamentos, houve muito protesto, reclamações de parte da diretoria também, por não aceitar essa decisão daquela diretoria. E casos mais recentes, jogadores, né, de futebol negro são xingados, né, pela torcida do Grêmio. A gente vai pegar um caso bem recente aqui, de 2014, né, onde o goleiro do Santos, Aranha, foi chamado de macaco por vários torcedores do Grêmio. Esse caso é bastante recente. Se você gosta de futebol e acompanha futebol, talvez você se lembre desse caso. E se não se lembrar, basta ir na internet aí procurar o caso Aranha, ou jogador Aranha chamado de macaco, ou torcida do Grêmio provoca o jogador Aranha, coisa assim, com essas tags ou com essas palavras-chave, você vai encontrar esse assunto, essa notícia. Tem aí uma manchete do jornal El País, né? Falando com mais claro o nome. A página de esportes publicando essa notícia, claro, foi publicado em diversos outros jornais, eu apenas peguei um recorte de um desses jornais. E outros casos de negros que são agredidos pela própria polícia, ou mortos pela própria polícia, ou discriminados pela polícia. Vamos ver alguns deles. A gente não vai discutir todos, mas é só para que você vá se lembrando de casos assim e vá percebendo. De fato, no Brasil não houve uma segregação institucionalizada, mas os casos de preconceito ou contra o povo negro e o povo negro de maneira geral são mais vitimizados, eles são mais agredidos, até pela própria polícia, né? Um trabalhador negro desaparece após entrar em uma viatura da polícia militar em uma favela do Rio de Janeiro. Esse caso é o caso Amarildo, né? Que sumiu após... Ele foi levado pelos policiais para ser interrogado numa sede da UPP. O que é o UPP, professor? A Unidade de Polícia Pacificadora. Essas unidades de polícias que foram instaladas em bairros pobres, nas favelas, para a segurança da população. Ele foi levado e entre os dias 13 e 14 de julho de 2013 e não voltou vivo, desapareceu. Um corpo de uma mulher negra foi arrastado por uma viatura policial no Rio de Janeiro. Aí também tem um recorte de um jornal. Você pode pesquisar também com essa frase e você vai encontrar essa notícia. Mais um pouquinho. Mulher faz denúncia por racismo após ser acusada de furtar creme em farmácia de Salvador. Esse caso é bastante relevante e interessante de você pesquisar. O jovem, né, que trabalhava na farmácia seguiu essa mulher até a praça de alimentação do shopping, chegou lá, fez ela tirar as coisas da bolsa e foi terrível. A TV mostrou, os jornais publicaram, é um caso bastante recente. Os negros são ainda mais vítimas, né? Segundo o relatório publicado pelo Mapa da Violência de 2015, mostra que os negros são 2,5% mais vítimas de armas de fogo no Brasil, né? Tem um caso bastante recente também em São Paulo, que mostra o garoto negro que foi vítima também da própria polícia e os pais foram em busca, né,
desse garoto. Os jovens que estavam com ele ficaram com medo da polícia voltar para atacá-los, caso eles denunciassem, caso eles formulassem, mostrassem, né, a cara e falassem o que sabiam. Gente, eu vou colocar para nós algumas questões sobre o assunto e vou querer saber da opinião de vocês, querer saber o que vocês conhecem do assunto. Vamos discutir isso. É preciso ter voz e ter vez, porque vidas negras importam. Aliás, eu sempre defendo essa questão da igualdade, né? Não importa se somos negros, pardos, brancos, índios, amarelos. A questão da igualdade é importante. Respeito sempre, dignidade sempre. Valeu?